Olá, meus amores, vamos para mais uma aula, né, de clínica cirúrgica comigo, a professora de vocês, a enfermeira Vanusa Ribeiro. Pegue a caneta, pegue o lápis, faça todas as anotações, tire todas as dúvidas comigo. E sem muita enrolação, vamos para nossa aula. Então, hoje a nossa aula, vou falar um pouco para vocês sobre os aspectos históricos, né, da assistência ao paciente cirúrgico, isso mesmo. E assim, lá pelos meados, né, do século XVIII, um grande número, né, digamos assim, de molestias, também de dores, falta também de assistência médica, digamos assim, que assolava o mundo inteiro. Então, o que veio, né, a medicina, ela interna, né, ela teve, digamos assim, a sua evolução histórica, né, por caminhos diferentes da cirurgia. E assim, as profissões, né, elas são completamente diferentes na forma de saber, também na parte de poder, de habilitação e também da participação da sociedade. Então, a medicina interna, ela foi, assim, digamos, mais valorizada no meio acadêmico, porque assim ela vai exigir mais uma reflexão, estudo, uma percepção maior, né, por parte dos médicos. E enquanto elas, digamos assim, ela não incorporava a cirurgia, né, como uma das disciplinas. Aí da mesma forma, né, a enfermagem e a medicina, ela tiveram, né, digamos assim, origens distintas e, e também já existia por muitos séculos, né? E não tinha nenhuma relação entre si. Os procedimentos cirúrgicos realizados nessa época eram muito limitados. Então, o que era que se destacava? Destacava as amputações, né? A extração de abscessos e também de dentes, né? E ligação de artérias. E evitava, né? Digamos assim, fazer assim das regiões, digamos assim, do abdômen e também de outras cavidades do corpo. E também a gente coloca o sistema nervoso central, que também era como eles evitavam fazer esse tipo de cirurgia. Então, assim, os principais desafios enfrentados nessa época, né, que a gente fala assim, o histórico, né, da assistência ao paciente cirúrgico, o maior desafio deles era o enfrentamento da dor, também da hemorragia e também no caso de infecção, porque assim os cirurgiões, né, eles se mostravam assim, eles temiam, né, operar os doentes. Por que disso, né? Porque eles tinham que enfrentar a dor desse paciente, e no caso de hemorragia, que eles não sabiam como controlar. E além, né, dessas cirurgias, não passavam, né, por uma academia, que é a academia de estudo, né? Mas era mais como um aprendizado prático, que era acompanhado, como antigamente chamava de mestre, né? Que é um mestre renomado, né, nas suas atividades, que eram chamados de cirurgiões barbeiros. Paciente cirúrgico, né, e o profissional de enfermagem. Os pacientes, né, eles ficam muito vulneráveis, né, ao meio ambiente hospitalar. Então, assim, o paciente, ao se internar, ele não deixa a sua essência humana, né, na portaria do hospital. Ele traz, né, consigo, né, sua inteligência, os seus sentimentos e seus mitos, né, em relação à doença, e vem com umas, digamos assim, com umas numerosas percepções, né, que são desenvolvidas através da sua cultura, através da sua educação e de toda a sua bagagem de vida. Então, o que eu digo isso para vocês, né, que uma situação cirúrgica, gente, ela não envolve
não apenas, né, o ato cirúrgico em si, mas ela também envolve uma mudança de rotina diária, né, do ser humano, né? E entre isso tudo, né, também vai destacar que esse paciente ele vai sofrer de solidão, o medo, né, a ansiedade, também aquela esperança, né, de que vai sair tudo bem na cirurgia e que sabe que vai dar, que através da cirurgia ele vai viver muito mais. E alguns também já ficam assim receosos de que vai fazer cirurgia e que não volta mais, né? E também com esse processo cirúrgico também envolve, né, a mudança de hábito e também a necessidade impostas, né, de se relacionar com as diversidades de pessoas de princípios desconhecidas, né? E vai se entregar, né, aos seus cuidados, que é aos profissionais de enfermagem. Então, o processo do cuidado. Vocês sabem, né, que a enfermagem, ela é considerada, né, a profissão em que os enfermeiros, eles prestam cuidado a outra pessoa. Digamos assim, é o cuidar, né, que se torna uma ação inerente à profissão. Ou seja, a profissão, né, ela é ligada ao cuidado. O cuidar, né? Então, assim, o cuidar, quando a gente fala da enfermagem, é a nossa prática. E isso, né, entra a caracterização por ações e também comportamentos de cuidar, que pode ser considerado, né, uma forma de ser e também de se relacionar. Então, nesse sentido, né, para vários autores, o processo de cuidar pode ser entendido, gente, como um conjunto de ações e também de comportamentos realizado, né, num sentido de favorecer, também de manter ou, né, melhorar o processo de viver ou morrer, que vai proporcionar, né, ao paciente a necessidade que venha apresentar o conforto físico, emocional e também espiritual. Então, as funções exercidas pela enfermagem durante toda a trajetória, né, de sua história, vai se multiplicando, digamos assim, no passar do tempo. E ela vai deixando de ser apenas curativa, né, e ganha aquela dimensão toda como preventiva e também de reabilitação. E do simples cuidado, né, direito com o ser humano, tornou também um planejamento de produção, de propagação do saber, administração e também de fiscalização da assistência. E vai se multiplicando, né, as funções da parte da enfermagem. Então, o processo cirúrgico já é uma situação estressante para o paciente, digamos assim, que ao deparar, né, com as mesmas acometidas de muitos medos, né, que alguns dos pacientes têm. Então, diante dessas características, entendemos que a assistência de enfermagem, ela vai possibilitar a melhoria da qualidade da assistência prestada. Então, assim, ela torna-se, né, ela vai se tornar um processo individualizado, planejado, avaliado e principalmente contínuo. Ou seja, esse paciente, né, ao entrar, ele vai ser ouvido, né, porque você vai ter que aprender a ouvir o medo do paciente, o que esse paciente está. Ele vai tentar passar o que ele está sentindo. Então, você vai fazer seu planejamento, como cuidar desse paciente, de acordo com o que ele te fala. E, após cirurgia, esses cuidados também vai ocorrer. Preparando o paciente para a cirurgia. O período, né, pré-operatório, ele é classificado em pré-operatório imediato e pré-operatório imediato. São palavras totalmente diferentes, né? Mediato e imediato.
O imediato, ele consiste, né, ele vai consistir na assistência prestada ao paciente em vigência, né, de cirurgia eletiva. Então, assim, esse período, né, vai desde a internação até as 24 horas antes da cirurgia. E tem como objetivo principal, né, gente, preparar o paciente psicologicamente e também fisicamente para o ato cirúrgico. E também estabilizar as condições que podem interferir na recuperação. Enquanto o período imediato, ele consiste na assistência pré-operatória prestada ao paciente imediatamente, ou seja, algumas horas antes da cirurgia e termina com o início da cirurgia. Então, assim, o preparo pré-operatório do paciente cirúrgico pode ocorrer, né, no consultório médico ou em sua residência, antes da internação, porque teve por ocasião de internação durante os dias pré-operatório, na noite, digamos assim, que precede a cirurgia, caso o paciente se encontre no hospital ou na manhã da cirurgia, por ocasião de admissão. Atualmente, como a gente já foi mencionado, né, antes, existem muitos procedimentos cirúrgicos, né, gente, em que, assim, digamos que o paciente, eles são internados no período da manhã e é realizada a cirurgia no decorrer. E eles recebem alta no mesmo dia. E tem como finalidade, né, diminuir o custo da internação. E também infecção hospitalar. Então, e a maioria dos pacientes chega para internar num período pré-operatório imediato, ou seja, poucas horas antes do procedimento, e a cirurgia seletiva é nesse período que se inicia o preparo e que é executado pela equipe de enfermagem, entendeu? E todo esse contexto, né, que eu falei para vocês de preparação do paciente, né, para a cirurgia, também tem as orientações, né, que o valor da orientação pré-operatória tem sido reconhecido pela equipe cirúrgica, trazendo benefícios comprovados, exercendo os efeitos positivos na recuperação do paciente, como na função ventilatória, na capacidade funcional e física, e sensação de bem-estar na duração da internação. E assim, cada paciente, ele deve receber orientações individualmente, gente. Tem que observar, né, as suas preocupações, as necessidades particulares e frequentemente, né, são combinadas com vários cuidados preparatórios para permitir o fluxo, né, fácil das informações. Então, como eu disse para vocês, as orientações são exatamente isso. Cada paciente ele tem a sua orientação individual. Também nesse preparo, também existe um preparo psicológico e espiritual, que é no momento em que o paciente ele é internado para a realização de um procedimento cirúrgico, pouco sabe sobre a sua situação e sobre o que vai acontecer, né, com ele num período que vai anteceder a intervenção. Então, o que acontece? Ele sente ameaças, né, às suas necessidades básicas, né, como física, emocional e também espiritual. E ele vai fazer questionamento constante, né, que vai, digamos assim, pendurar sua consciência e vai trazer dúvidas, né, que pode causar medo, aflição. E então, o que acontece? Existe a importância, né, do preparo psicoespiritual, que deve ser realizado pela equipe de enfermagem, num período, gente, que vai anteceder a cirurgia. E também não vamos esquecer do jejum, né, que o jejum ele é solicitado como exigência, né, para grande parte das cirurgias, que sendo determinada pelo tipo de anestesia e o procedimento cirúrgico a ser realizado. O período exigido pode variar, né, de acordo com a cirurgia, em média de 8 a 10 horas antes das mesmas. E
Quando o paciente, gente, ele se encontra internado, né, no dia anterior da cirurgia, e ela estiver, no caso, agendada para o período matutino, que é de manhã, geralmente na véspera do procedimento, o paciente ele recebe dieta leve no jantar e após isso ele é orientado a permanecer em jejum. Quando ele não se encontra internado e interna no momento antes da cirurgia, ele é orientado a realizar, gente, uma dieta leve em casa e após isto ele também permanecer em jejum. Se a cirurgia ele estiver marcado para o período da tarde e não houver, digamos assim, envolvimento de segmento no trato digestório e sem haver, né, nenhum tipo de contraindicação, o paciente ele pode receber, no caso, dieta leve no café da manhã, tanto quando ele, no caso, ele estiver internado, ou se no caso ele vai internar no período matutino. O jejum, ele é necessário porque o estômago, ele deve estar isento, né? Ele deve estar sem alimento no momento de determinadas cirurgias. Por quê? Por que isso, né, professora? No caso, gente, é para prevenir, no caso de vômito e também algumas consequências no caso de aspiração no conteúdo gástrico para as vias respiratórias. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula e vamos dar continuidade, né, dessa aula.